Olá, tudo bom? Leu o material complementar sugerido? Vamos agora falar da segunda etapa do trabalho com esses dois importantes transtornos de ansiedade. Nessa segunda etapa, nós vamos trabalhar as técnicas de mindfulness, que ajudam o indivíduo a ficar no presente. Vamos trabalhar a aceitação da ansiedade. Vamos ajudar o indivíduo a identificar seus próprios valores e propósitos de vida para viver uma vida mais integrada e harmoniosa, a começar a vivenciar esses valores e os seus propósitos, os seus valores e o seu propósito de vida, porque valores nós temos vários, propósito de vida nós só temos um. E ajudar o indivíduo a focar no bem-estar e na qualidade de vida. Nosso primeiro tema vai ser a questão da aceitação e do compromisso. Nessa etapa do trabalho terapêutico, nós vamos utilizar estratégias de terceira geração em terapia cognitivo-comportamental, junto com algumas estratégias em psicologia positiva. Vamos começar definindo o que é aceitação. Então, aceitação se refere a aceitar que existem algumas contingências do mundo externo e ou do mundo interno que estão fora do nosso controle. E receber as coisas que acontecem nas nossas vidas como elas são apresentadas, sem controlar, sem tentar controlar as emoções. Você pode verificar que isso pode ser bastante difícil no início de uma terapia como com transtorno de pânico, por exemplo. Você pedir para o cliente aceitar a ansiedade, aqueles sintomas fisiológicos horrorosos, aquele medo da morte que ele está sentindo, vai ser meio difícil praticamente, né? Porém, numa segunda etapa, já fica mais tranquilo. E o compromisso? Qual é o compromisso? O compromisso tem a ver com praticar comportamentos direcionados para uma vida significativa, independente do que esteja acontecendo. Se eu estou ansiosa agora, eu focando no meu propósito, focando no significado da minha vida, eu tenho uma condição muito melhor de lidar com as adversidades e com os problemas, independente de qualquer coisa. Então, isso vai me levar a praticar ações significativas, não necessariamente para atingir um determinado objetivo, mas porque eu estou alinhada com o meu propósito de vida e com o significado da minha existência. De acordo com algumas terapias cognitivas comportamentais de segunda onda, o sofrimento psicológico não é a consequência dos pensamentos ou das emoções. O sofrimento psicológico, ele decorre da forma pela qual as pessoas respondem aos seus pensamentos e aos eventos da vida. E existe uma tendência, de acordo com a ACT, a terapia da aceitação e do compromisso, que é uma terapia, uma das modalidades de terapia de segunda geração em terapia cognitivo-comportamental, de que o indivíduo, ele reage à linguagem interna de uma maneira literal, ou seja, considera que aquilo que ele pensa é um fato. E isso pode ser um grande problema. Na verdade, um pensamento, ele é apenas um pensamento. Uma emoção é apenas uma emoção e não uma verdade incontestável. Aceitar e se dispor a viver de uma maneira plena as experiências não significa necessariamente buscar experiências desagradáveis. Significa entender que durante a vida humana, a dor e o sofrimento são inevitáveis. A vida é assim. Durante a nossa vida, pessoas queridas vão falecer,
Vão existir pessoas enchendo a nossa paciência e nos testando. A gente vai ficar triste, a gente vai ter problema. Enfim, o sofrimento faz parte da vida. E quando o indivíduo aceita o sofrimento, as emoções e as coisas que acontecem como parte da vida, isso ajuda o indivíduo a lidar muito com determinadas emoções negativas. Então, a gente vai falar agora de alguns elementos imprescindíveis para ajudar as pessoas a cultivar a aceitação. Em primeiro lugar, auxiliar o cliente a se tornar consciente de que existe uma tendência, não só nele, mas em qualquer ser humano, em evitar aquilo que é desagradável e controlar de uma maneira muito presa, muito rígida, os sentimentos e os pensamentos. Segundo, validar a experiência que a pessoa está tendo no aqui e no agora. Seja uma experiência de tristeza, seja uma experiência de ansiedade, seja qualquer tipo de emoção, positiva ou negativa. Terceiro, praticar a aceitação das emoções, dos pensamentos, das coisas que a vida entrega para nós. E uma disposição para se abrir a essas experiências. Uma estratégia que pode ser utilizada para cultivar a aceitação é a estratégia da automonitoria, onde o cliente vai ser orientado a perceber quando ele está empregando uma postura de aceitar os seus pensamentos, os seus sentimentos ou o que a vida entrega, ou quando ele está numa tentativa de evitação ou de fuga. Note que o paradigma aqui é bastante diferente do que nós fizemos na primeira parte do trabalho. Porém, os resultados clínicos dessa forma de terapia baseado em etapas e continuando e que consiste num crescente de utilização de técnicas conforme o cliente vai sendo preparado para utilizá-las, ajuda muito do que entrar direto com a aceitação e o compromisso logo no início da intervenção. Porém, é importante colocar que existem controvérsias. Dentro da ciência, e principalmente em termos de ciências humanas, existem controvérsias. Ou seja, os adeptos da terapia da aceitação e compromisso colocam que é interessante trabalhar com a aceitação e o compromisso desde o início da terapia. Os adeptos da terapia cognitiva, comportamental, por exemplo, no modelo de Beck, no modelo de Ellis, já pensam que é importante trabalhar com o indivíduo mapeando e intervindo sobre as cognições disfuncionais e também sobre os comportamentos disfuncionais e sobre as reações fisiológicas difíceis, logo no início da terapia. São orientações diferentes, mas que, a nosso ver, e de acordo com as pesquisas e experiência clínica ao longo desse tempo aqui no CEPAF e no PSIMAIS, nós consideramos que essas abordagens são complementares, porém, em fases diferentes do tratamento. Vale a pena você testar. Bem, aceitar é o oposto de controlar. O objetivo da aceitação é ajudar o cliente a se abrir para um momento e sentir, experimentar o que a vida está lhe entregando em primeiro lugar, o que não significa resignação, e experimentar as emoções, as reações fisiológicas que estão acontecendo no momento. Verificando dessa maneira que ele não vai sucumbir à mesma. Um exercício que seria um exercício de aceitação, de acordo com alguns autores dessa abordagem, é o exercício que nós fizemos da
hiperventilação e da aceitação. Desculpe, da hiperventilação. Só que nesse exercício, em vez de nós utilizarmos uma manobra como uma técnica de respiração, ou como a técnica do Jacobson, ou como a técnica de distração que foi feita com o relógio, para o indivíduo administrar a ansiedade, o que o terapeuta vai utilizar? Nada. Ele vai fazer com que o cliente se hiperventile e simplesmente espere aquelas reações autonômicas pararem por si só, aceitando as mesmas. No próximo bloco, nós vamos continuar abordando o trabalho que é feito nessa segunda etapa da intervenção. Até daqui a pouco.